Bem, o Thiago, a história dele começa com a minha gestação. A minha gestação foi uma gestação complicada, onde eu passei 7 meses da minha vida deitada, porque eu não podia fazer nada sob o risco de ter um aborto. E aos 7 meses de gestação, eu tive que fazer uma cesariana para que o Thiago viesse a nascer, tendo em vista que eu não suportaria levar até o final a gestação. E quando o Thiago nasceu, tá, é óbvio que uma gestação de 7 meses tem problemas com relação ao amadurecimento do pulmão. E o Thiago veio com problemas sérios respiratórios, né? O Thiago passou 1 mês no CTI, porque era um problema muito sério dele, ao ponto do médico chegar até mim e dizer: olha, você tem plano de saúde? Porque se não tiver plano de saúde, você vai ter que vender a roupa do teu corpo para mantê-lo no CTI. E depois de 30 dias, o médico deu alta. E ao trazer o Thiago para casa, ele começou a ter problemas respiratórios, né? Porque ele já nasceu com problema respiratório. E ele apareceu com uma infecção que médico nenhum descobria essa infecção. E ele voltou novamente para o hospital, né? Ele ficou internado no Hospital São Lucas. E chegando lá, ele fez todos os exames e o médico, uma junta médica, chegou para mim, né, e disse que eu trouxesse ele para casa, para que ele viesse morrer em casa, porque já que os médicos não sabiam o que iriam fazer com ele, já que não tinha uma solução. E o Thiago, ele tinha exatamente 1 mês e 15 dias, né, quando ele foi totalmente desenganado. E ele veio para casa e eu desesperada, né, não sabendo o que fazer, não sabia o que correr, para onde correr, o que fazer, né, e aí ele passou por todo esse problema, nós passamos por todo esse problema, até que a minha mãe, uma mulher de oração, uma mulher de fé, ela não aceitou essa situação. Ela não aceitou essa situação porque ela era o primeiro neto dela e é o único neto, né? E ela não aceitava essa situação. E abri só um parênteses aí, o Thiago chama-se Thiago porque foi o primeiro livro da Bíblia que eu li, né? Eu até então não tinha nenhuma Bíblia, eu recebi uma Bíblia da minha mãe. E no meu auge de desespero eu abri a Bíblia. E o Thiago não tinha nome. E quando eu abri o livro de Thiago, eu falei assim: bom, ele vai se chamar Thiago. Então por isso que o nome do Thiago é Thiago. Por conta do livro de Thiago que está na Bíblia. E a minha mãe, como eu havia dito antes, minha mãe é uma mulher de oração. E a minha mãe foi e falou que não aceitava aquela situação. Ela foi, pegou o Thiago, né, e foi para o chão da minha sala e se ajoelhou e apresentou o Thiago, levantou o Thiago sobre a cabeça dela e consagrou o Thiago a Deus, né, dizendo que a partir daquele momento o Thiago não pertenceria nem mais a mim, nem mais ao pai e tampouco a ela. O Thiago pertenceria ao altar. Ele pertenceria a Deus, não mais a nós, né? Ou seja, eu recebi de Deus e devolvi ele para Deus. E a partir daquele momento a vida do Thiago mudou. Mudou no sentido de que aquilo que não tinha solução passou a ter solução. Eu conheci um médico, um médico de família. Infelizmente ele já veio a falecer, né, porque ele já tinha uma certa idade na época e até então não tinha pensado nele, e aí eu resolvi levar o Thiago no Dr. Samuel.
O doutor Samuel falou assim, olha, nós vamos tentar fazer um tratamento aqui, ele vai ter que tomar umas injeções durante 15 dias e vamos ver como vai ser como vai ser o organismo dele, vai receber essa medicação. E assim eu comecei a fazer o tratamento. As injeções que o Thiago tomava eram tão fortes, que quando o farmacêutico aplicava, ele evacuava, de tão forte que era. E aí o corpo dele começou a reagir. E no 5º dia, tá, ele já não tinha mais problemas, infecção, ele já não tinha aquela febre de 40 graus, ele já estava uma criança normal. Porém, o médico falou assim, não, ele vai tomar as injeções até o 15º dia. Embora o organismo dele tenha reagido, ele vai tomar. E o Thiago tomou, o Thiago ficou curado, nem os médicos que antes tinham desenganado dele conseguiram entender, né, como houve essa reversão dele, mas eu acredito e creio que foi porque a oração que minha mãe fez, que minha mãe entregou a ele, a Deus, eu acredito nisso. Porém, essa não foi só a única luta que o Thiago teve para manter-se vivo, né? Depois disso, né, o Thiago foi crescendo. Quando foi por volta mais ou menos dos 2 anos de idade, o Thiago não falava, porque uma das consequências dessas injeções que o Thiago tomou, uma das sequelas seria a perda da fala. E o Thiago não falava, né? Chegou aos 3 anos, o Thiago não falava. O Thiago foi começar a falar aos 4 anos de idade. Foi quando ele começou a falar. Também um tratamento, né? Com lutas em orações, o Thiago começou a falar. Mas aí não tinha só o problema da fala, que o Thiago não falava. Era também um problema respiratório. O Thiago tinha uma bronquite crônica, né? Que ao ponto de eu chegar com o Thiago praticamente morto dentro do hospital. E mais uma vez, o doutor Samuel, quantas vezes tirou o Thiago daquela situação. Era assim, o tempo mudava, eu já entrava em desespero, porque eu já sabia que viria crise de bronquite. Mas era muita crise de bronquite. A minha casa parecia mais uma farmácia. Eu parecia sócio de uma farmácia, de tantos remédios de bronquite que tinha que tomar, né? Nebulização, assim, diária. A última crise que o Thiago teve foi aos 15 anos, que ele ficou internado, uma crise muito forte de bronquite. Depois dessa crise que ele teve muito forte, ele conseguiu superar. E o Thiago não mais teve problema de bronquite. Mas quando chegou aos 20 anos de idade, ele descobriu que ele era hipertenso. E a hipertensão do Thiago era severa. E algumas vezes eu acompanhei ao médico, né? Passei uma vez com ele internado no Hospital Pasteur, né? Lembra, Thiago? No Hospital Pasteur por conta da pressão alta. Passei a madrugada toda ao lado dele. Ele tinha ido no meu escritório e de lá ele passou mal, e de lá do escritório nós fomos direto para o hospital e passei a madrugada toda com ele com problema de pressão alta. Então essa foi a luta do Thiago até hoje ele ter uma saúde perfeita. Ou seja, ele lutou pela vida dele desde quando estava no meu ventre. Só o ponto que você falou, a questão dos 20 anos aí, eu não me recordo, que eu sempre falo um pessoal aí no canal, que aconteceu aos meus 25 anos. Não, aos 20 anos. Aos 20 anos você começou a ter problema de pressão alta, né? Se agravou, foi agravando, você tomava uma opção de remédios, né? E foi onde eu passei com você no Hospital Pasteur, lá com esse problema de pressão, né? Então
tem mais tempo. Foi aos 20 anos. Você começou com problema de pressão alta. Você foi diagnosticado com hipertensão aos 20 anos de idade. Caramba, vou fazer 33? Nossa. Bastante tempo. Né? Exatamente 13 anos. Caminhando para 13 anos. Né? Esse problema que começou com hipertensão. Mas a sua luta foi diária. Foi diária e foi permanente até a época você nasceu. E eu creio profundamente, né, que você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. A sua existência hoje é porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque se não fosse isso, você não resistiria por tantos problemas de saúde que você passou. E eu creio que você está, né, hoje aqui, até mesmo para servir de testemunho e também porque eu te devolvi a Deus. Assim como tem uma passagem na Bíblia em que Ana, quando ficou grávida do profeta Samuel, ela foi até o templo orar, que ela não poderia ter filhos, e Deus concedeu essa graça a ela, e ela fez um voto com Deus. Se ela gerasse uma criança, ela devolveria a Deus. E assim ela o fez. Quando o profeta Samuel nasceu, ela, ao término do tempo, naquela época a mulher amamentava o filho, ela entregou Samuel ao templo. E exatamente isso que sua avó fez. A sua avó orou a Deus e entregou você a Deus. E por isso que você está aqui hoje, para servir testemunho para a honra e glória de Deus. Mais alguma coisa? O meu pai chegou a contar algumas coisas, né? Que teve uma vez também que ele me carregou nos braços também. Foi exatamente essa. Quando você chegou praticamente desfalecido. Nós corremos com você para o hospital, para o consultório do Dr. Samuel. Era um sábado. E ele atendeu você. E aí ele falou assim: nós vamos tentar reverter essa situação antes de levarmos ele para um hospital. E aí ele mandou que o seu pai descesse à farmácia, comprasse os remédios. E aí o seu pai comprou os remédios. Eu me lembro que eu tinha que te dar um soro que ele preparou, uma medicação de 5 minutos. Ele colocou você deitado e de 5 minutos eu tinha que dar esse soro, né? Vocês tinham que. E ele falou assim: eu vou dar o prazo de 2 horas para que o organismo dele reaja. Se o organismo dele não reagir, nós vamos correr com ele pro hospital. E você, em menos de 2 horas, seu organismo reagiu e você voltou para casa. Você devia ter aí por volta dos seus 12 anos, mais ou menos. Excelente médico, essa senhora. Excelente médico. Excelente médico, meu Deus, que médico. Teve um tratamento que eu fiz com homeopatia também. Você fez tratamento com homeopatia, depois você fez tratamento com homeopatia, depois eu procurei você, levei você por um melhor imunologista do Rio de Janeiro, o Dr. Bandeira. Você fez tratamento com esse imunologista, que a consulta dele era muito cara e era no particular, lá em Ipanema. As vacinas que você tomava, que ele preparava, porque antes você teve que fazer uma várias quantidades de exame de sangue para saber exatamente que tipo de alergia que você tinha, para preparar um remédio próprio para você. E aí você tomou essas vacinas, né, subcutâneas durante muito tempo, ainda assim fazendo tratamento, fazendo todo esse tratamento, ainda assim não revertia diminuiu. Tá? As crises passaram a ser mais espaçadas, mas não diminuiu no sentido da gravidade. Né? Além delas ficarem mais espaçadas, quando você tinha crise, já não era mais daquela forma de quase você ficar desacordado. Tão agressiva. Passou a ser menos. Né? Você tinha, mas conseguia controlar
com a Trovente e Iberotec, né? Fazendo a nebulização, conseguia reverter essa situação. Depois que você passou a fazer o tratamento com o imunologista. Isso realmente deu, mas não ficou curado, né? Na época você não ficou curado, tá? Diminuiu, melhorou, mas não trouxe o efeito fim, né? Mas graças a Deus você hoje é um homem curado, você não tem, graças a Deus, mais esse problema de bronquite. Engraçado que desde que eu lembro que eu existo, né? Quando eu falo eu lembro que existe, porque existe uma idade ao qual a gente se torna consciente do que está fazendo, ou pelo menos ao qual a gente consegue lembrar, né? Isso. Mas eu lembro que é engraçado que eu não lembro de ter algum sentimento de raiva por estar sempre internado, nada disso. Mas de tanto aquilo se repetir, aquela cena se repetir, que eu já, claro, a gente só pensou as mais graves assim, mas eu lembro que era uma coisa normal na minha vida, entendeu? Eu já esperava já que de tempos em tempos eu ia frequentar lá, ficar uma semana internado ali na clínica Caminho, por exemplo. A gente já tinha amizade até com as pessoas. Já as enfermeiras já até me conheciam, já até conheciam você. Já até me conheciam você de tantas internações, né? Mas depois elas foram sendo espaçadas, né, por conta do tratamento com o imunologista, né, que foi feito, as injeções não eram nem, eram importadas as injeções, né, as injeções não foram feitas nem no Brasil, né, diminuíram bastante, mas muito. Nossa, para mim já era assim uma alegria, porque não era mais da forma como era antes, né? Então eu já estava muito feliz com aquilo. Era um tratamento caro? Foi um tratamento caríssimo. Foi mantido a muito custo, né? Para manter esse tratamento, você tomando essas injeções, né? E assim, eu falei aqui do meu lado, do meu ponto de vista, porque era criança, não tinha maturidade para poder fazer nenhum tipo de análise mais profunda a respeito do que estava acontecendo comigo. Mas eu pergunto, e do seu lado? Porque imagino, né, eu sou pai, enfim, mas imagino que não deve ter sido fácil ter passado por todas essas situações. Não. Não é só a questão sentimental a respeito da situação que está se passando, mas também todo o aparato operacional e toda a energia que se empreende em todo, que não foi um instantâneo, não foi um evento em si, né? Eu acho que eu não poderia nem usar a palavra sazonal, era uma coisa realmente uma constante, né? E isso se pode ter, era intermitente. Levou muitos anos, né? E como é que foi assim? Bom, foi do seu nascimento aos teus 15 anos, quando você teve a última crise, né, da bronquite. E depois, 5 anos depois, veio o problema de hipertensão, né? Mas entre o seu nascimento aos 7 meses até os seus 15 anos, tá? Tem que ver que você, dos 7 meses e ao seu crescimento, você foi se desenvolvendo muito bem, mas você não falava. Você só foi aprender a falar aos 4 anos de idade. Até os 4 anos de idade você não falava, porque tinha sido sequelas da injeção que você tomou lá do seu nascimento, tá? O gasto financeiro foi imenso. O emocional foi tamanho, porque imagine só, cada vez que eu ouvia falar que o tempo ia mudar, eu já entrava em pânico, né? Eu já sabia o que ia me aguardar. Era a noite sem dormir, né? Era uma logística que tinha que ser feita, né? Porque inclusive a sua avó vinha para fazer revezamento comigo à noite, né? Porque a gente ficava velando o teu sono para saber se você ia estar respirando. Então eu me lembro que a sua avó, ela botava um colchonete ao lado da minha cama, né? Porque uma parte a gente ficava revezando de madrugada, dando remédio a você, dando antibiótico a você, né?
para que você pudesse superar. E sem contar que outras doenças que você teve. Você teve ipitibulhoso, você teve catapora, você teve a rubéola, tudo isso. Fala do braço quebrado. O braço. Movimento, né? O braço quebrado também, mas aí é porque você estava soltando pipa. Sim. Sim, mas assim, de doença, assim, o ipetibulhoso, então. Tava andando de bicicleta, na verdade. Foi, tava andando de bicicleta. O ipetibulhoso também, que acometeu toda a sua boca, né? A catapora também, que pegou a tua boca, a tua garganta também, que você tem marcas pelo corpo até hoje da catapora que você teve, né? Ou seja, você foi uma criança teve uma infância e uma adolescência bem complicada com problemas de doença, né? E graças a Deus, mesmo com toda essa dificuldade que se passou, Deus honrou a fé da sua avó. Deus honrou a fé da sua avó, das suas avós, né? Porque primeiro foi a minha mãe que fez a oração quando lhe entregou. Depois veio a sua avó, né? A sua avó Nilda, que já apareceu no canal também. A sua avó Nilda veio a ajudar também a gente em oração, né? E depois a minha luta constante em oração, em busca de resposta em Deus para que essa situação fosse revertida. E Deus, eu posso dizer para você ou para vocês, né, que Deus honrou. Que hoje eu sou grata, né, grata a Deus grata por todas as dificuldades que nós passamos, né? Porque eu entendo que as dificuldades que nós passamos, ela serve para crescimento. Eu vejo como oportunidade para crescimento. Eu não vejo como impeditivo, eu vejo para crescimento. É uma oportunidade para você crescer. Então, todas essas oportunidades, né, que eu digo que oportunidades que nós passamos com enfermidades, com você, foi uma oportunidade que Deus nos deu, porque Ele queria. Hoje eu entendo, sabe, Thiago? Hoje eu entendo que tudo que você passou tinha um propósito. Porque Deus sabia que Ele ia poder usar você para ajudar outras pessoas. E a gente só pode ajudar outra pessoa quando a gente passa. Porque a gente não pode ajudar o outro se a gente não conhece da dor do outro. Então, a gente consegue entender a dor do outro quando a gente já passou por aquilo. E eu penso o seguinte, hoje a gente pode não entender por que estamos passando. E eu sempre pensei o contrário. Eu falo assim, bom, eu estou passando por isso hoje porque Deus quer me preparar, que Ele quer me dar maturidade para que lá na frente eu possa ajudar uma outra pessoa. Eu sei que tem uma pessoa lá na frente que eu preciso ajudar. Por isso eu estou passando por isso hoje, né? É óbvio que quando a gente tem esse entendimento, tem essa visão, quando a gente coloca nossas vidas na mão de Deus. Quando a gente entrega nossas vidas na mão de Deus, nós temos esse entendimento. Agora, quando a gente não está com a nossa vida na mão de Deus, a gente pensa que é provação, que é coisa natural. E não é natural. Não é natural. Não é natural mesmo, né? Eu posso falar disso que não é natural. Mas entendo também que é uma forma de que nós possamos servir de exemplo e possamos ajudar o próximo. E eu entendo que você passou por tudo que você passou, é porque Deus queria usar você para você ajudar o próximo. Então você sabe da dor que você passou, você sabe do sofrimento que nós passamos, e hoje você consegue entender com mais facilidade a dor de uma outra pessoa. E ainda que você não possa ajudar com medicamento, alguma coisa, você tem uma palavra para dar para aquela pessoa não deixar ficar desanimada. A pessoa não ficar desanimada, a pessoa seguir em frente. Essa é o meu entendimento, isso é o que eu sempre falo com você, né?
que sempre a gente tem que ver aquilo que Deus quer que nós façamos, né? E usar isso de acordo com aquilo, com a vontade de Deus. Então, eu louvo e agradeço a Deus por tudo, né? Louvo e agradeço a Deus pela tua vida, pela vida das suas avós, né? Pela vida do teu pai, que também lutou, que o sofrimento não foi só meu, foi dele também, né? Eu não pude trabalhar à época, né? Ele teve que trabalhar em dobro para mantermos toda a medicação que você fazia necessário para você. Eu não pude trabalhar, eu sacrifiquei a minha vida profissional para que você tivesse vida, né? E não estou aqui reclamando, não estou reclamando nada disso, não é isso, não. Mas tudo que Deus faz é bom. Aí a pessoa pode falar assim, mas como é que pode uma pessoa que sofreu tanto com um filho doente ainda agradecer? Sim, eu agradeço a Deus, sabe por quê? Porque hoje eu estou aqui podendo falar para vocês. Entendeu? Eu posso falar com um sorriso nos lábios. Eu venci. Meu filho venceu. Então, foi difícil? Foi. Mas vencemos. Vencemos como? Com fé. Vencemos com fé, né? É de fé em fé. E aí conseguimos, né? Tá bom? Tá ótimo. Tem muitos pontos que passou na minha cabeça pra falar, mas não sei se... Ué? Pergunta? Não era nem de pergunta, era de explanação mesmo, mas eu não queria explanar, eu queria só perguntar mesmo a vocês. Fala. Eu explano depois. Fala. Não, eu não... Fala, o que você quer ver? Os pensamentos estão desconexos, muita coisa. E quer perguntar? Porque um ponto que eu lembrei aqui é que acontece, claro que é uma visão subjetiva, né? Mas isso vindo da minha parte. Talvez por conta disso que você está contando aí, do tratamento, enfim. Depois que eu tive essa concepção, que talvez eu tenha tido um certo tipo de retardo mental. Por que eu estou falando isso? Porque eu sempre tive dificuldades, ainda mais quando eu arrumei meu primeiro emprego e tal, eu vi que eu estava muito aquém das outras pessoas. Isso intelectualmente falando, de coisas normais. E eu não sei se foi por conta desse tratamento. Eu falo isso porque muita gente fala, Thiago é inteligente e tal, mas você não sabe o esforço extremo que foi feito assim da minha parte para poder superar todos os obstáculos. Pode até, eu não vou dizer a você que não pode ter acontecido isso. Pela quantidade de medicamento que você tomou, você vê, né? Você tomou uma injeção, que eu não me lembro bem o nome do remédio, né? Que já se passaram 33 anos, que uma das sequelas era a perda da fala. E você perdeu. Você falar é um milagre de Deus, tá? É um milagre, foi outra luta que eu tive com Deus, porque você não falava, né? E eu cobrava de Deus, eu falava assim, se o Senhor fez ele nascer com 7 meses, é porque o Senhor tem um propósito na vida dele. E o Senhor, tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito. Então, você achar que você tinha uma certa dificuldade, de fato, você tinha uma dificuldade de aprender. Inclusive, quando você começou na alfabetização, eu me lembro que na alfabetização, no colégio, a professora falou assim, o Thiago não consegue acompanhar a turma. Ele não consegue. Não sabia dessa informação. Foi no Pequeno Aprendiz, o nome da escola, tá? Que tinha aqui próximo. E ela falou assim, o Thiago tem um problema que ele não consegue acompanhar a turma. Ele tem muita dificuldade, ele tem problemas de concentração, ele não consegue acompanhar, ele não consegue aprender. E aí eu não fiquei com raiva da professora nem nada, eu simplesmente tirei você dali e levei você para um outro colégio. Né? Foi onde você estudou o teu primário, porque na época era primário, né, e o seu ginásio, né, você ainda é da época do ginásio, né, e aí você foi para esse novo colégio, e aí você começou a desenvolver nesse colégio,
né? Então eu já comecei a entender que o problema não seria você, em si da professora em comunicar com você. Porque depois que você foi para o colégio onde você fez o seu primário, o seu ginásio, você começou a desenvolver. Você poderia até ter dificuldade, mas já era uma dificuldade normal, entre aspas, né? De uma criança, né? Como qualquer outra pessoa, tem dificuldade, né? Não digo nem dificuldade, a palavra dificuldade é muito pesada, né? Mas uma certa... Eu queria mais brincar, né? Você, na época, você gostava muito de pipa e tudo mais. Aquilo que talvez uma pessoa fosse mais lendo uma única vez aprendesse, você teria que ler 3 vezes. Mas você aprendia. Isso aí, esse é o ponto. Mas você aprendia, entendeu? Se uma levava uma única vez para aprender, você lendo 3 vezes, você aprendia, né? Bem diferente daquilo que a professora havia dito para mim. Bem, daquela primeira professora, né? E essa aí não, essa te deu muito mais dedicação a você. Ela se dedicava muito mais a você, né? E aí você foi desenvolvendo. Foi uma criança, um adolescente normal, com as dificuldades em prova, mas sempre superando, né? Mas eu acredito sim que possa ter sido a quantidade de remédios que você tomou que veio trazer essa dificuldade. Mas graças a Deus hoje você é um homem inteligente, puxou a mim. Isso aí, você puxou a mim. Agora você é um homem inteligente. E trabalha com comunicação, né? Trabalha com comunicação. Aquele que não podia falar, hoje fala. Para milhares de pessoas, né? Aquele que não falava, hoje fala para milhares de pessoas, né? É um contrassenso, né? De uma criança que não falava e hoje fala, né? Hoje é um homem que fala, se expressa bem, né? Tem um nível cognitivo muito bom, né? Sabe se comunicar, né? Para aquela criança que até aos 4 anos de idade não falava nada, né? Era totalmente muda, né? Agora uma pergunta, não sei se foge um pouquinho do tema, mas assim, vê a tua visão a respeito disso aí. Você sabe qual foi um dos principais motivos que startou, foi o gatilho, o ponto inicial para poder desenvolver esse trabalho em ajudar as pessoas, passando informações relevantes a respeito de saúde natural? Olha, Thiago, é justamente aquilo. É o propósito que Deus tem em você. Sim, sabe por quê? É uma visão de um ângulo. Estou falando da visão da minha parte. Eu acho que o que despertou em você foi o querer ajudar. E saber que as pessoas que estão ou estão passando por esse sofrimento, saber que existe uma possibilidade dessa situação ser revertida, né? Ou seja, dar uma esperança para aquela pessoa, né? Que aquela situação possa ser revertida, né? Mas eu acho que a palavra de Deus diz que o querer ou realizar vem dele. Então, tanto esse desejo de querer e a possibilidade de realizar não vem das suas forças, vem de Deus. E é Deus que direciona você o que você tem que fazer. Uma vez que você foi entregue no altar de Deus, né? E assim eu creio. Né? E assim eu creio. Eu continuo orando para que isso permaneça, né? Dando sabedoria, discernimento a você, dando compreensão. Esse é o propósito. Eu acho que foi isso que despertou em você, sabe? Aquela luz que dá dentro da gente assim, sabe? Um relance assim, você, não, eu posso ajudar, eu passei por isso, eu posso ajudar as pessoas, eu entendo dessa forma. Uma outra questão também é que enquanto isso tudo estava acontecendo, outras coisas em paralelo também corriam, né? Porque a vida continua, né? Ah, sim.
Com certeza. A vida não parou por conta do seu problema, né? A vida continuou a lutar, né? E pega aquele período desde 87, né? Até... desde 87 e vai, porque nessa você nasceu em 2002. Até 2002. Sim, mas aí que tá as coisas, né? Você em 87, eu entrei na faculdade em 85, tá? Você nasceu em 87, eu não tinha terminado a minha faculdade ainda. Eu tranquei a faculdade para poder cuidar de você. Não sabia disso. Então você tinha feito 3 anos ali, quase 3 anos de faculdade. Porque na época a minha faculdade era 4 anos, né? Então eu entrei na faculdade em 85, eu me casei em 86 e você nasceu em 87. Como você nasceu com problema, eu tranquei a faculdade, eu fiquei com a faculdade trancada 2 anos. Eu retornei para a faculdade, tá? Um dia antes de terminar o prazo para reabertura. Porque quando, não sei agora, mas na época, quando você trancava a faculdade, você tinha até o período de 2 anos para retornar para a faculdade, sob pena de perder a sua matrícula. E faltando um dia para terminar esse prazo, eu fui lá reabrir a faculdade. Não sabia como, né? Então, o que eu fazia? Tá? Eu acho que essa garra toda também aprendeu de mim, porque eu ia para a faculdade e eu não deixava você com ninguém. Eu carregava você. Você fazia faculdade comigo. Realmente. Você fazia faculdade comigo. Dia de sábado, eu estudava dia de sábado, o que eu fiz? Como eu tinha perdido 2 anos, eu queria adiantar. Então eu estudava de segunda a sábado, para poder adiantar, para me poder terminar a faculdade nesses 2 anos, porque eu tinha que terminar a faculdade. Aí eu levava você. Quando a sua avó não podia ficar com você, o que eu fazia? Levava você para a sala de aula. Então, nós sentávamos lá, você no meu colo, né? Ou então, quando você já estava maiorzinho, botava você... você já estava com quase 2 anos, botava você sentado na cadeira ao meu lado, te dava papel e lápis de cor, você ficava rabiscando e eu ia fazendo. E era bom porque na época da prova, os professores queriam segurar você. Então você foi. E mesmo com toda essa luta, eu pelo menos falei, eu vou terminar minha faculdade. Terminei a faculdade. Só que eu não fui trabalhar, exercer, porque eu tive. Aí eu sacrifiquei a minha vida profissional para cuidar de você. Mas a faculdade eu consegui terminar a trancos e barrancos, mas terminei com você sentado ao meu lado. Né? Tanto é assim que você teve uma fase da tua vida que você foi estudar a mesma área que eu. É verdade. Você foi estudar a mesma área que eu. Em 2008. Você foi estudar a mesma área que eu. Em 2008 você foi estudar a mesma coisa que eu. Né? Ali que eu comecei a tomar gosto por estudos, porque até então não tinha o hábito de ler nem de estudar, não. Foi ali o ponto de partida. E você foi estudar a mesma coisa que eu estudei. E estudando a mesma coisa que eu estudei, né? E daí você decidiu fazer uma outra coisa, né? Para a área de ciência. A área de ciência. Saiu da área de humana, foi para a área de ciência. Mas essa fase sua aí de fazer faculdade, eu pequeno ainda, realmente... Nossa... Nem imagino, precisa de uma determinação, de uma energia, de uma força. Verdade. Extrema. E eu levava você comigo para a faculdade. Você assistiu muita aula comigo. Muita aula. Estava já no meu subconsciente, então, né? Levou muita. Aula de direito constitucional, direito administrativo. Verdade. Levou muito, estudou muito comigo, muito. Fez muita prova. Professor segurando você, colegas de turma segurando você, para me poder fazer a prova. E quantas vezes... tem um detalhe, né? Você foi amamentado até os 2 anos de idade. Então,
Quantas vezes assistindo aula, você estava sendo amamentado dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula você estava amamentando. Eu estava amamentando você. Então eu tinha que levar você para dentro de sala de aula comigo. Foi luta, mas estamos aí, vencemos. Vencemos e continuaremos vencendo. É isso aí. Verdade. Mais alguma coisa? Tem mais alguma história que você lembra disso tudo? Acho que... Não tem alguma história. Só que você soltava muita pipa. Você gostava de soltar muita pipa. Os dedos eram todos cortados. Viciado, né? Viciado em pipa. Os dedos todos cortados, todos com cortes profundos, porque você... Esse dedo aqui ficava realmente... cortes profundos. Eu não tenho nenhuma marca, mas aqui eu lembro que era cortes profundos por conta de pipa. Muito viciado, nossa. Muito viciado. Eu gostava de bola também, mas bola foi um pouquinho depois, quando eu estava mais velho. Falando da vitamina D3, um ponto aí que eu descobri que talvez o meu problema seria deficiência de vitamina D3 foi minhas pernas arcadas. Porque eu era bem magrinho, né? Apesar de alto, né? Você sempre foi muito magro. Eu dizia que era fácil estudar anatomia em você. Contar os ossos, tão magro. Você era magérrimo. Tão magro que você era. Eu tenho uma foto aí antiga aí. Depois até posso mostrar. Você era bem magro. Só achar aí. Cabelo muito liso, né? Muito liso. E depois fiquei forte com a academia, né? Foi. Na época da academia também. Já passou, né? Já dá pra ver que eu não tô mais. Mas a época que trabalhava também fiquei muito forte também. Ficou bastante forte. Eu comecei a criar corpo. Foi. Verdade. Isso aconteceu porque eu trabalhava ali naquela loja e aí tinha que trabalhar com estoque, né? E não tinha força para poder colocar os tecidos lá nas prateleiras, né? Que tinha umas prateleiras grandes, né? E aí um colega meu me chamou para poder ir para academia para poder ganhar massa, né? Eu gostei, malhei 8 anos sem parar, direto. Fui bem... Tá aí uma força de vontade que eu nunca tive. Essa força de vontade eu nunca tive. Hoje eu faço só para cuidar da minha saúde em casa mesmo, flexão, barra, mas é só o básico mesmo. Eu nem isso faço. Engraçado essa questão da hipertensão, né? Tem todo um histórico familiar, né? Porque minha avó é hipertensa, meu pai é hipertenso, né? Você... A minha avó, tanto por parte de mãe, tanto por parte de pai. Todos são hipertensos. Então tem um fator hereditário aí bem presente nessa história. Então ficar curado da hipertensão realmente foi algo... Né? Ela apareceu bem cedo, né? E também consegui ficar curado, mas não foi de um dia pro outro não. Eu já contei essa história pessoal aí, demorou mais um ano nessa luta aí. Porque na época eu fui em vários médicos, né? Lembra a pilha de exame que eu não guardei, eu joguei tudo fora, mas você lembra da pilha de exames que tinha? Mapa, exame de sangue, feito todos os exames possíveis. A gota d'água foi uma médica, uma vez que eu fui ali no centro da cidade, ela falou, isso aí é estresse, não é nada. Eu estava junto com você. Tava? Tu lembra mais ou menos? Foi nesse dia que nós fomos parar lá no Hospital Pasteur. Tá. É porque, tipo, mãe, o que acontece comigo? Não é que eu não tenho uma memória, não é que eu tenho uma memória ruim, é que desde que passou essa doença, eu passei a viver o hoje, o aqui e agora. Então, tipo, o passado e o futuro não tem praticamente espaço, eu não vou dissociar, porque de vez em quando vem um pensamento ou outro do passado, né? Mas bem pouco. Então, como o passado só é retroalimentado na sua cabeça, e como eu não alimento ele, então as coisas, né, cada vez que eu fico mais velho, vão se perdendo. Então eu lembro muito pouco do passado. A não ser que alguém chegue e me conte alguma coisa, eu falei, caramba, Eu lembro do passado, mas eu lembro do passado somente para glorificar e exaltar o nome de Deus, tá?
porque eu oro a Deus e peço a Deus para que Deus nunca me deixe eu esquecer da onde eu vim, pelo que eu passei. Por que isso? Porque enquanto eu pensar dessa forma, eu vou estar sempre nos pés do Senhor. Né? Então eu peço a Deus que Deus faça vir à memória por tudo que eu passei, para lembrar que se hoje eu estou aqui, foi porque pela graça e misericórdia dele. Então, para que o orgulho não entre no meu coração, é achar que eu sou alguma coisa, tá? Porque eu nada sou. Então eu peço a Deus, Deus, não deixa eu esquecer da onde eu vim, para que eu possa te glorificar todos os dias da minha vida. Agora, a minha hipertensão, ela foi única, sabe por quê? Porque geralmente as hipertensões mais brandas, né, que acomete as pessoas mais jovens, que foi o meu caso, geralmente são eventos, né, e ao qual você toma um medicamento, um losartana da vida, o captopril, e ela está controlada, não está curada, mas está controlada. A minha foi uma coisa bem comum, porque ela tinha um pico muito alto, né, era mais diastólica, que chegava a 19, né, e ela tinha sintomas, né, que era falta de ar, uma sensação de desmaio, você respirar o ar e o ar não vir, uma sensação de estar ansioso, um ataque de pânico, ansiedade, sensação de quase morte a cada minuto, a cada segundo. Então você imagine, né? Ele passou um ano aí tranquilo, e tinha não. Para você que está me assistindo aí tentar ter uma ideia do que foi o que eu passei, esse problema do coração, é você pegar a sua mão, colocar no fogo ali. Você vai começar a esquentar, queimar essa é a dor, incessantemente. Era uma constante, entendeu? Mas o ponto que eu quero frisar isso aí, que eu quero trazer, é o seguinte: é que se não fosse assim, dessa forma, eu certamente iria me acomodar, porque eu iria tomar um medicamento, estabilizar e ia continuar naquela mesma reta de vida que eu continuava. Na mesma mesmice. Na mesmice. Por causa daquele problema que me perturbou constantemente, como um fogo que estava ali presente, né, queimando, e da não solução de diversos médicos, por mais que eu tinha um bom plano de saúde ali, trabalhava na Petrobras e tal, não solução dele me fez buscar por conta própria. Eu sempre fui da área de informática, o estudo. Só que aí que tá, como era um conhecimento em uma área que era totalmente diametralmente oposto do que eu estudava, eu não sabia vários termos, aliás, eu não sabia noções básicas, né? Até de anatomia, de coisas básicas que as pessoas sabem, pessoas comuns têm conhecimento, eu não tinha. E uma coisa é você estudar estando bem, outra coisa é você estudar passando mal, né? E uma pessoa que também já não tinha uma capacidade cerebral muito desenvolvida. Então você imagina o esforço que foi da minha parte para poder alcançar. Outra coisa, quando você estuda uma coisa que você já sabe que tem uma solução, tipo, vou ler um manual de como instalar uma antena parabólica. Você já sabe que tem uma solução, porque o manual ensina assim. Só que no meu caso eu estava estudando e indo numa corrente contra tudo e todos, porque a vertente principal era de não cura da hipertensão. Por que contra tudo e contra todos? Porque todos os médicos, por mais especializados que eles eram, né, na época, e não tinham solução. E tudo que você pesquisava na época no Google mesmo era mais do mesmo. Não tem cura, não tem cura, não tem cura. E na época que eu pesquisava, hoje se torna mais fácil, mas porque com o crescimento no YouTube, principalmente com o advento ali dos vídeos preconizados ali pelo Dr. Ribeiro, e outros vieram aí nessa corrente, hoje é fácil você encontrar tratamentos naturais. Mas é bom que se diga que quando eu comecei a minha empreitada, não tinha a quantidade de vídeos que tem referente a soluções naturais. Então, você encontrar uma informação era uma informação, era um oásis aqui ou lá, e era uma informação totalmente escamoteada. Porque você encontrava, eu lembro que eu ia no Google e eu abria várias páginas. Por exemplo, o Google antigamente, na época, acho que podia abrir 100 páginas, não sei, não lembro direito. E abria 100 páginas.
Aí eu olhava sem página, toda a mesma informação. Aí página 2, abria toda sem página. Era assim que eu fazia. Página 3, página 4, página 5. Eu não lembro, eu nem sabia, não sei se já existia na época, mas digo acadêmico, porque o pessoal vê a realidade de hoje, e é quando eu falo assim, porque pensa que era assim, sempre foi assim. Não. Tô falando lá nos pontos iniciais, princípios ali do YouTube, né? Lá atrás. Então, e aí não foi, né? Não foi um texto que estava já com a solução ali, não. Foi uma composição de pensamento ao qual levou eu começar a fazer uso daí no caso no meu caso, né? Caso de todo mundo, né? Da vitamina D3 e tal. Aí coincidiu que quando eu tomei gosto pela coisa, aí começou também essa onda aí que da medicina natural vem junto, né? Aí só foi sopa no mel, juntou o útil ao agradável. Então, pode falar. Não, então assim, eu falo, é bom falar isso, porque acontece. Quando eu vim aqui falar com as pessoas a respeito disso, e até gente que não me conhece, pensa que tipo assim, esse cara viu um vídeo do Dr. Ribeiro, ou leu um livro e tá aqui falando de saúde. Não. Quem tá falando aqui é uma pessoa que sofreu na pele. É muito diferente. É muito diferente de você vivenciar exatamente aquilo que você tá falando. Verdade. Entendeu? E não só em mim eu vi isso funcionar, que eu sou prova viva disso, mas um outro caso que chamou tanto atenção quanto o meu, foi uma pessoa que eu ajudei, que foi o caso da Juliana. Juliana? Esqueci o nome dela, tem tanto tempo. A Juliana? Esqueci o nome dela. Que era a filha da Marilza. Tem tantos anos que eu já nem lembro, né? E eu não tenho mais contato. Não lembro mais. Que ela tinha esclerose múltipla, né? E aí, por conta do meu conhecimento, enfim, a história é grande, já contei. Aliás, tem um depoimento da mãe dela aí e tal. E ela, claro, já tem muito tempo também que eu não tenho contato, tem muitos anos, ela ficou assintomática, né? Ficou assintomática. Então isso também me chamou muita atenção, porque aquilo aconteceu comigo, aí eu obtive conhecimento. Vieram me procurar ajuda. Isso é um relacionamento pessoal. Aí eu falei, eu penso que é isso. A pessoa colocou em prática e obteve resultado. E não querendo comparar doenças, mas são doenças totalmente diferentes. Esclerose múltipla e hipertensão. Não estão interligadas. Não estão interligadas. E são doenças gravíssimas. A hipertensão, porque em jovem pode ser fulminante. E a esclerose múltipla, porque é uma reta descendente, né? Ou crescente num ponto de doença vista degenerativa, entendeu? E aí realmente me chamou a atenção. É que foi dali em diante, né, que foi o gatilho, assim, um ponto inicial para poder começar a mostrar o meu ponto de vista a respeito disso, né? Meu direito de fala e de comunicação, meu direito de me expressar a respeito de tudo aquilo que eu penso a respeito da saúde e de alternativas que possam trazer algum tipo de benefício para a saúde das pessoas, entendeu? Deus é o nosso protetor. Você que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus em quem eu confio. Deus livra você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele te cobre com suas asas agora, e debaixo delas você está seguro nesse momento. A fidelidade de Deus te protege como um escudo. Você não tem medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não tem medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que te matam ao meio-dia. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor, o Deus, o seu protetor, e do Altíssimo, o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá. A violência não chega perto da sua casa. Deus manda nesse momento
que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo. Aonde quer que você for, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmaga leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvo aqueles que me amam, eu protejo os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei. Eu estou com você nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, lhe dou vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador, o Criador de tudo, o soberano. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou. O Altíssimo é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Criador é a força da minha vida. De quem me recearei?